Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, tá? É sobre a liberdade, o que a gente vem sofrendo ameaças o tempo inteiro aqui no Brasil. E uma pergunta que já fazem há muito tempo, inclusive alguns intelectuais brasileiros já tentaram responder essa pergunta, como Sérgio Buarque de Holanda, até o canastrão do Fernando Henrique Cardoso, Caio Prado, tá? Tenta responder a pergunta, mas sempre olhando por um viés materialista. Sempre pelo viés materialista. A pergunta aqui é a seguinte, né? Por que os Estados Unidos, que foi colonizado junto com o Brasil, praticamente na mesma época, utilizaram a mesma forma de exploração da terra, plantation, né? Utilizaram de mão de obra escrava? Por que os Estados Unidos se desenvolveu tanto e o Brasil continua subdesenvolvido? Por que nós ainda estamos nos rastejando tanto? Eu não vi muita dificuldade em entender, né, essa situação, porque eu observei que tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, que é o povo que deu origem ao povo americano, eles são apegados às suas tradições. E eles têm muito amor pela liberdade. São muito apegados à liberdade. Eles lutam pela sua liberdade o tempo inteiro. O povo inglês, por exemplo, quando se sentiu oprimido, né, passando dos limites do rei, eles assinaram em 1215 a Magna Carta, limitando os poderes do rei. E quando eles continuavam se sentindo perseguidos, principalmente pela liberdade religiosa que estava sendo suprimida na Inglaterra, pois o rei era católico e não permitia que os puritanos, os protestantes em geral, né, conseguissem cultuar lá a sua religião, então eles dão um jeitinho e saem da Inglaterra e vêm aqui para o continente americano, mais uma vez em um empreendimento privado, sem que a coroa estivesse bancando esse movimento, vindo para cá. Aí, chegando aqui, eles se estabelecem, passam todas as dificuldades possíveis, assim como os nossos colonos, assim como os nossos colonizadores quando vieram para cá. Só que lá o tempo inteiro, a tônica do negócio era a liberdade. Quando eles se sentiram oprimidos aqui, em solo americano, pelo rei lá na Inglaterra, o pessoalzinho lá de Boston, né, os filhos da liberdade, encresparam, iniciaram uma série de revoltas, uma série de embates com o rei, até que acontece o estopim da revolta, lá em Boston. Né? Acontece um massacre de Boston, aí depois ainda acontece o aumento do chá, que não só pelo aumento, os americanos não se sentiam prejudicados só pelo aumento, porque o aumento era ínfimo, mas simplesmente porque o rei passou por cima da Magna Carta. Tá? Um princípio da Magna Carta que é não aumentar impostos sem o consentimento do parlamento. Então inicia-se ali uma revolta, tá? Até que acontece que George Washington, liderando um exército de fazendeiros, treinando fazendeiros, vence um dos maiores exércitos do mundo. Ou seja, esse sentimento de liberdade que o americano tem é que trouxe o americano a ser o que é hoje. Junto com a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de culto religioso, veio a liberdade econômica. Esse pessoal pegava o seu dinheiro e investia, sem que o Estado agarrasse, abraçasse tudo e acabasse com os lucros, acabasse com tudo que é o que faz uma sociedade prosperar. Não existe nenhuma sociedade que prospere sem investimento. Veja, a Inglaterra teve a Magna Carta, que deu essa liberdade, inicialmente lá aos nobres, que eram os donos de terra, até chegar à Revolução Industrial, que foi o boom, né, da economia no mundo, na Europa principalmente. E todo mundo que fica restrito aos poderes do Estado, todo local onde o Estado se tornou muito grande, infelizmente deu no que deu. Não só no Brasil, como na América Latina. Você pode observar que os países da América Espanhola têm o mesmo final triste que o dos brasileiros. Ainda estão nadando. Temos o Chile aí um pouco melhor, mas infelizmente parece que agora está dando braçadas para trás. Ou seja, o que faz esse povo crescer, mais do que o povo brasileiro, é justamente a tradição. Eles fizeram questão
de carregar para cá, para o solo americano, as tradições que eles tinham na Inglaterra. Não tem nada mais inglês, nada mais britânico do que a Revolução Americana. Eles lutaram pela sua liberdade. Quando eles viram que o rei estava ultrapassando os limites que ele tinha na Magna Carta, que foi assinada em 1215, né? Quando ele ultrapassou esses limites, o povo americano, que era inglês, se sentiu muito ofendido. E aí chegou ao ponto da Revolução. E vejam, não eram soldados, não eram homens acostumados a lidar com as batalhas, com a guerra. Eram fazendeiros. George Washington, que tinha vindo para o solo americano, tinha sido um comandante, um coronel no exército inglês, assumiu essa responsabilidade de formar um exército. Ele saiu de cidade em cidade, de bairro em bairro, de lugar a lugar, pedindo doações de alimentos, armas, a formação de milícias, né, que esses homens que tomavam conta daquele local se juntassem a um exército, e ele treinou esses homens até que eles venceram o maior exército do mundo naquela época. Ou seja, a liberdade para eles tem um preço altíssimo. Nós aqui brasileiros viemos para cá financiados pela coroa. Aliás, mal financiados, porque muitos vieram para cá sem condições de nada, mas a coroa ainda tinha esse manto superior em cima deles. A coroa era que dizia o que ia acontecer ou não. Lá em solo americano, os homens foram à luta. Aqui nós ficamos, infelizmente, à mercê da coroa. E isso se arrastou até a independência. Da independência para cá, nós ainda temos essa sensação de que o Estado é que tem que tomar conta de tudo. A gente viu com Getúlio Vargas isso se exacerbar. Nós vimos isso aumentar com Getúlio Vargas, ao ponto de que o Estado se tornou uma grande teta, onde os bezerros ficam mamando ali, retirando tudo do Estado. E hoje, quando você fala que o povo brasileiro precisa ser autônomo, precisa correr atrás, se acha a coisa mais absurda do mundo. É como se o povo brasileiro não tivesse condições nenhuma de sobreviver. Gente, pelo amor de Deus, cada um de nós é responsável pelo seu próprio destino. Não dá para delegar ao Estado a nossa felicidade. Não tem como. Nós temos que ter o direito de buscar a felicidade. E a busca da felicidade consiste em você estar livre. Se você não estiver livre, você não pode buscar a sua felicidade. Se você tiver o tempo inteiro alguém que diga o que você tem que fazer, você não consegue a felicidade. As pessoas cismam em trocar uma pequena parte de segurança pela sua liberdade. Acham mesmo que nós podemos nos sustentar e viver com a mão pesada do Estado em cima de nós? É muito difícil. Quem já tentou um empreendimento, que já tentou ser dono do seu próprio negócio, sabe do que eu estou falando. Tá? Eu tentei. E é muito complicado. Você apanha de todos os lados. O Estado ele vai segurar você, ele vai prender você e você não vai conseguir andar para frente. Lá nos Estados Unidos isso acontece com muito menos frequência, com muito menos força. É claro que depois houveram, né, muitos governos democratas lá, que a gente sabe que os democratas lá são o pessoal da esquerda, que são chamados de liberal, que aqui no Brasil alguém acha que é o liberalismo. Não é. Temos gente grande aqui, gente importante, como por exemplo a jornalista Vera Magalhães, uma inepta do jornalismo. Ela acha mesmo que o Obama era um cara liberal. Só que ele era um liberal, não um liberal. Né? Não tem nada a ver com a origem da palavra. Ou seja, eles lá também sofrem com isso, mas sofrem muito menos, porque eles lutam mais e a representatividade deles no Congresso é muito grande. O povo americano tem essa força. Já o brasileiro, como a gente vem apanhando, como houve também na ditadura militar, o povo perdeu a voz. Que quem mandava de fato era o governo militar, e ponto final. Por mais que eles estivessem lutando contra o comunismo, eles falharam nessa luta. Falharam e falharam feio. A gente pode ver o que está acontecendo hoje. Se eles tivessem tido algum sucesso, nós não teríamos nenhum risco de voltar para a mão para a esquerda, mas até então, né, a gente vê os riscos acontecendo o tempo inteiro. Ou seja, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos
está no apego pelas tradições que os americanos têm e o gosto pela liberdade. Enquanto o brasileiro não assumir isso para si, continuaremos pequenos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena explanação. É claro que isso aqui não é um aprofundamento histórico, tá? Até se vocês desejarem ouvir, né, e assistir um aprofundamento disso tudo, coloque aí nos comentários que eu teria o maior prazer de contar essa história toda aqui. Serão vídeos um pouco mais longos, mas valerá a pena. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.